Em mais de 30 anos de mercado financeiro, eu vi investidores, empresários experientes, perderem alguns milhares de reais em um único dia e ficarem na frente da tela sem entender onde tinha errado. E a maioria jura que a culpa foi do mercado, ou foi de uma notícia ruim, ou da empresa. Mas a verdade é muito mais dolorosa. O prejuízo não aconteceu naquele dia. Ele começou semanas antes, com uma sequência de decisões que pareciam extremamente inteligentes, mas não eram. Hoje eu vou contar uma história que veio acontecer com várias pessoas que fizeram tudo certo, mas viram seus milhares de reais evaporarem. Eu vou te mostrar o erro invisível que você pode estar cometendo agora, aí, no seu aplicativo, sem perceber. Pensa comigo no perfil de investidor típico, o empresário na faixa de 45, 50 anos, que ralou a vida inteira para construir um patrimônio ali de seus 500 mil reais, chutando algum número. Ele nunca foi especulador, nunca jogou um cassino ou fez aposta. Um perfil moderado, conservador. O objetivo dele sempre foi o simples: fazer o patrimônio crescer com segurança. Aí, ele passa semanas pesquisando uma empresa na bolsa. Lê relatórios, assiste vídeos, ouve especialistas no YouTube e vê analistas recomendando uma ação de compra. Os números da empresa são sólidos, o setor é promissor, a gestão passa confiança. Então ele vai lá e compra as ações. Até aqui tem algum erro? Na minha opinião, zero. Comprar uma boa empresa raramente é onde começa o pesadelo. O pesadelo começa alguns dias depois. A ação cai 5%. O que ele pensa? Exatamente o que a maioria pensa. Opa, ficou mais barata, está em promoção. E vai lá e compra mais um pouco. Na semana seguinte, a ação cai mais 8%. Ele compra de novo. Afinal, se ele gostava da empresa quando estava cara, agora aparece uma oportunidade imperdível, certo? Faz todo sentido, ou pelo menos parece fazer. E é exatamente nesse ponto que acontece uma mudança silenciosa e perigosa. O investidor acha que ainda está analisando os fundamentos da empresa, mas a verdade é que o problema deixou de ser a empresa. O problema virou o tamanho da posição. E sem perceber, a cada promoção que ele aproveita, aquela única ação vai engolindo uma fatia gigantesca do patrimônio dele. O que era para ser um investimento diversificado começa a virar uma aposta concentrada. E existe um abismo entre investir em uma boa empresa e colocar metade do seu patrimônio dentro dela. Aí entra a armadilha clássica da bolsa, o famoso preço médio. Na teoria, parece genial. Se caiu, você compra mais. Se caiu de novo, compra mais um pouco. Com isso, seu custo médio cai. E na sua cabeça, você está saindo no lucro. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz no calor do momento. Você está comprando mais porque o motivo que te fez decidir pela compra dessa ação lá no início continua válida? Ou só porque a ação está mais barata? São duas coisas completamente diferentes. Preço médio não é estratégia. Preço médio é só uma consequência matemática. Se a estratégia não existia antes de você apertar o botão de compra, você não está gerindo risco. Está apenas empurrando o prejuízo com a barriga. E a partir daí, o comportamento desse investidor muda completamente. Ele começa a abrir o aplicativo da corretora de 10 em 10 minutos. Procura no Google qualquer notícia positiva só para confirmar a sua própria opinião. E finge que as notícias ruins não existem. Sabe o torcedor? Pois é assim que esse investidor passa a se comportar. Começa a dormir mal, sem perceber, ele parou de analisar os fundamentos da empresa e passou a defender com unhas e dentes a decisão que tomou. O investimento deixou de ser racional. Ele virou puramente emocional. E quando as pessoas continuam aumentando, surge a frase mais perigosa do mercado financeiro: eu preciso recuperar esse dinheiro. Ela parece inofensiva, mas muda tudo. Quem investe focado em recuperar prejuízo não está mais tomando decisão com clareza. Está tentando desesperadamente voltar para a sua zona de conforto. E é exatamente nessa hora que a pessoa faz a loucura. Uns dobram as apostas e colocam mais dinheiro. Outros correm para operações ultra rápidas ou caem direto no day trade, achando que vão salvar o mês em 2 dias. O problema aqui não é o day trade, é entrar nele sangrando emocionalmente. Porque o mercado não sabe quanto você perdeu ontem e nem está preocupado o quanto você precisa recuperar hoje. Ele simplesmente continua fazendo o que ele sempre faz. E aí
vem o dia fatídico, o dia ruim para a bolsa. Sai uma notícia ruim para o mercado, a bolsa inteira azeda e aquela ação despenca. O investidor abre o aplicativo da corretora e vê o número estampado em vermelho. E tá lá, alguns milhares de reais perdidos. Na cabeça dele, ele perdeu naquele dia. Mas a verdade não é essa, e é dolorosa. Ele começou a perder esse dinheiro semanas antes, quando concentrou demais, quando fez preço médio sem estratégia, quando passou a torcer em vez de analisar, quando tentou operar e recuperar o prejuízo. O prejuízo só apareceu no aplicativo hoje, mas foi construído tijolo a tijolo ao longo dos dias e de várias decisões erradas. O mercado me ensinou que ninguém quebra só porque escolheu uma empresa ruim. Mas eu vi centenas de pessoas perderem patrimônios inteiros porque gerenciaram mal o risco. A empresa era só a protagonista. O problema real estava no excesso de confiança, na teimosia, na incapacidade de admitir um erro ao longo do tempo. E é por isso que antes de você apertar o botão de compra de qualquer ação, você deve fazer 3 perguntas fundamentais. A primeira: quanto do meu patrimônio total vai ficar preso nesta posição? Se essa ação cair 30% amanhã, eu continuo calmo? Com a minha tese, eu vou entrar em desespero? E se eu decidir comprar mais, é porque a empresa continua boa ou porque eu quero diminuir o meu preço médio? Responder isso antes de investir evita tragédias depois. Lembre-se, investir não é sobre prever o futuro ou acertar a ação da moda. É sobre administrar riscos. Preservar patrimônio é 1000 vezes mais importante do que buscar retornos milagrosos. Porque quem preserva patrimônio continua no jogo. No mercado financeiro, o que protege o seu dinheiro não é previsão, é método. Cuide do seu patrimônio e eu te vejo no próximo vídeo. E até lá!